entanto, nós estamos às vésperas da Páscoa. E eu resolvi, então, fazer um estudo especial da Páscoa, falar um pouquinho da Páscoa, conectar com esse momento desafiador que todos nós estamos vivendo, com esses momentos de plena transição planetária que estão exigindo de nós todos os recursos de entendimento, de compreensão e também todos os nossos recursos afetivos, como resignação, paciência, brandura, compreensão, caridade. Afinal, tem sido muito difícil para todos, para todos. E à medida que a quarentena prolonga, à medida que a pandemia se estende, cada vez é mais desafiador para todos nós mantermos um clima mental de equilíbrio, uma sintonia fina com a espiritualidade superior e, sobretudo, um centramento, uma serenidade interior para que a gente não perca o nosso patamar espiritual, para que a gente não perca os nossos recursos e as nossas habilidades e passe a se comportar aquém do que nós já podemos oferecer. Não é mesmo? Hoje nós vamos dar uma pausa, um stand-by no estudo de nosso lar, porque hoje nós queremos comentar um pouco sobre a Páscoa, né? Fazer aqui um interlúdio, como dizem, né? Aquele comentário que vai ficar aí no meio da live sobre a Páscoa, para que a gente possa revigorar a nossa confiança, reabastecer as nossas energias e fortalecer nossa conexão com a espiritualidade superior, com o nosso espírito protetor, com a espiritualidade amiga que dirige os movimentos não só do nosso país, mas de todo o mundo, não é mesmo? E que a gente possa também abrir o nosso coração para que o Cristo possa atuar pela força do seu pensamento em nossa intimidade. Então esse é o sentido. Vamos falar um pouquinho de Páscoa, porque Páscoa lembra isso. Páscoa, ao contrário do que se transformou ao longo dos anos a comemoração, Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com o que se transformou a celebração da Páscoa no mundo ocidental. Páscoa é aquele episódio no qual o povo hebreu estava vivendo uma aflição gigantesca, uma enorme aflição. Naquele momento, o povo hebreu se via oprimido pela escravidão. Estava vivendo uma aflição. E o que acontece? A aflição é transferida para o povo egípcio. Então, o livro de Êxodo, ele já começa com uma grandiosa lição para todos nós. Para todos nós. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela sempre se incumbe de transferir a aflição da vítima para o algoz. Da vítima para o algoz. Porque a vítima está no processo de resgate ou no processo de aprimoramento. E o algoz está contraindo pesados débitos perante a lei divina. Portanto, o mecanismo da lei de causa e efeito é um mecanismo de transferência de aflição. Nós veremos aqui em Êxodo o povo hebreu aflito e, depois de um tempo, o povo egípcio aflito. No momento, nós tínhamos um povo escravizado, não à toa,
porque é preciso recordar como o povo hebreu chegou ao Egito. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito porque escravizaram o próprio irmão, venderam o próprio irmão. O irmão chega como escravo. Depois, o irmão, que é José, perdoa a família, recebe a família, recebe as 12 tribos, e na linguagem simbólica da Bíblia, simbólica, não vamos aqui, pelo amor de Deus, interpretar ao pé da letra, pelo amor de Deus, na linguagem simbólica, há o resgate coletivo. As tribos resgatam uma série de violências, uma série de iniquidades do povo hebreu na sua formação. Na sua formação. Os próprios filhos de Jacó cometeram uma série de atrocidades, né? Uma série de atrocidades. Quem quiser aprofundar um pouquinho melhor, tem um livro, um filme. Na verdade, é uma série maravilhosa que se chama A Tenda Vermelha. A Tenda Vermelha. E esse seriado, ele relata as atrocidades dos filhos de Jacó, as atrocidades das tribos de Israel no início. E, portanto, contraindo débito perante a lei divina, acabam escravizadas no Egito. Então, a aflição do povo hebreu no Egito é fruto de resgate coletivo. Mas nada justifica o povo egípcio escravizar. Porque ninguém precisa se transformar em algoz, ninguém precisa ferir o próximo para que a lei de justiça se cumpra. A lei de justiça tem infinitos mecanismos para se cumprir. Ela não precisa que ninguém assuma o papel de verdugo. A lei divina não precisa que ninguém assuma o papel de agressor para que ela se cumpra. No entanto, nós precisamos refletir que há muita injustiça no mundo. Sim, há muita injustiça no mundo, porque o mundo ainda é de expiação e provas. Mas não há nenhum injustiçado. Não há nenhum injustiçado. Injustiçado não há nenhum. Há muita injustiça. Há muita gente hoje, agora, nesse momento, contraindo pesados débitos perante a lei divina. Na verdade, milhões de criaturas encarnadas estão, nesse momento, usando a sua encarnação para contraírem débitos. Por incrível que pareça. Estão gastando toda a sua encarnação para contrair pesadíssimos débitos. Outros estão chorando copiosamente, resgatando débitos. Mas é melhor chorar resgatando débitos do que sorrir contraindo débito. A frase é do benfeitor Emmanuel. Emmanuel nos diz: é melhor chorar sob os grilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Narcóticos da queda. Uma expressão vigorosa do benfeitor Emmanuel.
Porque todo encarnado que está em queda está sob um efeito, metaforicamente falando, está sob um efeito de um narcótico, de uma droga. E é por isso que a pessoa está rindo. Por isso que ela está dando gargalhada, porque ela está drogada, espiritualmente falando. Está semeando vento para colher tempestade. Semeando vento para colher tempestade. Não é isso? Então, no livro Êxodo, nós vemos isso. Um povo está chorando porque está resgatando. Outro povo está contraindo débito e vai chorar depois. Então, as pragas do Egito são um símbolo, uma metáfora, símbolo da lei de causa e efeito. Da lei de causa e efeito, não é mesmo? Então, essa simbologia é maravilhosa. Maravilhosa. Precisa ser compreendida. Compreendida. Né? De modo que não há vítimas no universo. Nós precisamos eliminar isso. Não há vítimas no universo. Há consequências das ações e das escolhas. Nós escolhemos, agimos e recebemos as consequências, porque a lei é de responsabilidade. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de frisar é esse. Né? Para que a gente observe isso. O povo hebreu está resgatando, o povo hebreu está chorando, e o povo egípcio está contraindo o débito. Depois inverte. Porque quem resgata se liberta. Quem fere a lei se escraviza. Então, esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção em Êxodo. Porque é aqui que ocorre a Páscoa. A Páscoa, portanto, é esse resgate. A Páscoa é essa libertação. Mas não é uma libertação gratuita. Não é uma libertação caprichosa de Deus. Não é isso. A Páscoa é uma libertação fruto da lei divina. É a libertação de quem resgatou o seu débito. É a libertação de quem está se purificando, de quem está se libertando dos grilhões que o prendem à retaguarda. Correto? Não é? Então, isso o Luiz Henrique está perguntando, não é uma simples saída? Não, é muito mais, né? É muito mais. Se nós ficarmos só com a letra mata. Se nós ficarmos só com a letra aqui, nós vamos ficar estudando geografia e história. Então é preciso extrair o espírito da letra. Quem mergulha no espírito da letra retira a lição imortal. Quem fica só com a letra fica perdido em geografia e história, perdido, cheio de dúvida, de contradições, e não aproveita nada a lição. Então, preciso tomar cuidado. É preciso vigiar nossa mente. Porque senão a gente vai ficar com a letra e perder o espírito da letra. Eu gosto de dizer o seguinte: quem abre o texto bíblico e interpreta ao pé da letra é alguém que pega uma banana, descasca, joga a banana fora e come a casca.
É assim. Quem interpreta ao pé da letra está descascando a banana, comendo a casca e jogando a banana fora. Então, não vamos fazer isso. Não é? Não vamos fazer isso. Então, nós precisamos descascar a banana, comer a banana e agradecer a casca que guardou a banana. Não é isso? Então a gente estuda aqui, tira o espírito da letra e agradece a letra que guardou o sentido, que guardou o significado espiritual. Não é mesmo? Correto? Então, quem está chegando aqui agora, estou vendo que tem muita gente chegando agora na live. Hoje é uma live especial, gente. É a live de Páscoa. Não é? Não está na live errada, não. A live é do nosso lar mesmo. Não é isso? Mas hoje nós estamos dando uma pausa para fazer um estudo especial sobre a Páscoa, em virtude da proximidade da Páscoa, tá bom? Então, é uma live especial, dentro da live Nosso Lar, tá bom? Então, dá uma pausa aí no seu estudo de Nosso Lar, e nós estamos aqui aproveitando para estudar a Páscoa. Combinado? Daqui a pouquinho, se der, talvez, se eu conseguir falar tudo rápido aqui, a gente já volta para Nosso Lar. Se não, semana que vem, a gente retoma nosso estudo de Nosso Lar. Combinado? Então vamos lá. Atenção ao espírito da letra. Né? Ao espírito da letra. Atenção. Atenção ao espírito da letra. Né? Preciso ficar vigilante. Vigilante. Então, nós vemos aqui esse grande fenômeno da Páscoa. A aflição que se desloca. Um está resgatando e se libertando, o outro está se escravizando. Então, há uma mudança. Então, o livro começa com o povo hebreu escravo e o povo egípcio escravizando, termina com o povo hebreu se libertando e o povo egípcio se escravizando. Lei de ação e reação. Ficamos atentos a isso. Mas, e é isso que eu queria comentar hoje, nesse estudo especial da Páscoa, é que ninguém que está resgatando está abandonado. Ninguém que está resgatando está desamparado. Ninguém que está vivendo uma aflição está sozinho. Ninguém. A pessoa que está na aflição, ela pode não estar percebendo toda a assistência que a envolve e que a conduz quase que nos braços. Não é isso? É isso? A pessoa está sendo amparada. E é o que nós vamos ver aqui. Então, eu separei 2 versículos muito especiais para a gente refletir sobre isso. O primeiro está no início do capítulo 3. Um fato que parece assim, sem importância. Um fato que parece sem importância, mas que é da mais profunda, que tem o mais profundo significado. O capítulo 3 do livro Êxodo começa assim. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Então Moisés estava lá cuidando do rebanho, do sogro dele. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. Chegou lá numa montanha, o Monte Horebe.
Estava lá, levou as ovelhas para lá. E aí o que aconteceu? Um mensageiro do Senhor, um mensageiro de Deus, apareceu a Moisés numa chama de fogo. Olha o simbolismo. Porque fogo, chama no Velho Testamento, é sinônimo de espírito. É sinônimo do espírito imortal. Tanto que Kardec pergunta: o espírito tem forma? E eles respondem: para vós não, para nós sim. Podeis imaginá-lo como uma chama. Olha isso. Como uma chama, como um fogo. E Kardec, muito perspicaz, pergunta: qual a cor? Qual a cor? E aí eles falam: a cor é rubi. Desde o opaco ao mais brilhante, porque depende do grau evolutivo, né? Quanto menos evoluído, mais opaca é a chama. Quanto mais evoluído, mais luminosa é a chama, que é o espírito. Correto? Rubi, que é a cor do vinho, a cor do líquido da uva. Por isso que eles pediram para colocar um galho de uva na introdução. Os espíritos desenharam um galho de uva, uma cepa de uma videira, na introdução do Livro dos Espíritos, e disseram para Kardec: esse é o emblema, esse é o símbolo do trabalho do Criador. O líquido é o espírito, o bago é o corpo. E as dificuldades, as provações, as expiações, as vicissitudes da vida corporal são esse amassar da uva, gente. Importante isso. A vida esmaga mesmo. E o líquido, que é o espírito, sai purificado. Então, toda vez que a gente encarna, nós estamos sujeitos à dificuldade da encarnação, porque encarnar é difícil. A partir do momento que você nasce, você começa a envelhecer, e isso não para, você vai envelhecer até morrer. Encarnado, você está sujeito a adoecer, e no final, seu corpo vai morrer. Velhice, doença e morte. Velhice, doença e morte. Encarnou, já está no pacote. É all inclusive. Já está incluído. Então, percebeu, gente? Percebeu? Então, nós precisamos aguçar o nosso raciocínio. Todo encarnado vai morrer. Todo encarnado vai envelhecer. Vai sentir o seu corpo se desgastando. E todos vão viver algum tipo de doença, nem que seja a doença do desgaste. Do desgaste. As juntas desgastam, os músculos desgastam, os neurônios desgastam. Percebeu, gente? É por isso que os espíritos chamam de vicissitudes da vida corporal. Você está encarnado? Está encarnado? Então, essas são as condições do encarnado. São as vicissitudes da vida corporal. Não tem exceção. Tem gente que achou que vai encarnar e não vai passar nem por velhice, nem por doença, nem pela desencarnação. Não tem exceção.
Não tem exceção. Encarnou, você já recebe isso. E é interessante que Buda já dizia isso. Buda chamava isso de as 4 nobres verdades. Ele dizia assim: tem 4 verdades na vida. Nascer é doloroso, você vai envelhecer, vai adoecer e vai morrer. Perceberam? Perceberam? Por quê? Porque se a uva não for esmagada, não tem vinho. Não é? Se não houver o esmagamento da uva, se não passar por essas vicissitudes, e é claro, com essas vicissitudes o espírito vai interiorizando o conhecimento, não é? Claro, claro. Com os débitos, com o resgate, com as provas, o conhecimento vai sendo interiorizado. O espírito vai adquirindo experiência e fortaleza. E fortaleza. Né? E há algo que é curioso. Eu me lembro que eu estava em viagem a Israel. E a guia era uma guia judaica e ela nos levou ao Monte Carmelo. Então nós fomos fazer uma visita, um passeio ao Monte Carmelo em Israel. E chegando próximo assim ao topo do Monte Carmelo, havia uma plantação de uva. E essa guia começou a nos dizer: olha, vocês são do Brasil, né? Falei, somos do Brasil. Eu estava levando um grupo, né, para fazer um passeio lá em Israel. Então, ela disse, há um tempo atrás nós recebemos uns técnicos da Embrapa, lá do Brasil, e vieram fazer um passeio aqui. Eu falei, olha que bacana, que curioso. E vocês vão gostar do que esses técnicos falaram. Esses técnicos disseram o seguinte: quando você planta videira, quando você planta uva, se você der tudo de bom para a videira, a uva é horrível. Olha isso. A videira, para dar uva boa, ela precisa de pouca água, diferenças bruscas de temperatura, calor intenso de dia e frio à noite, diferença de temperatura, pouco nutriente, ou seja, uva boa é uva que passou perrengue, é uva que passou desafio, que passou dificuldade. Uva que só teve facilidade dá um vinho horrível. E aí nós começamos a rir. Por quê? Porque eu me lembrei, e aí eu peguei o microfone lá no ônibus e falei, tá vendo, gente? É por isso que os espíritos dizem a Kardec que a videira é o emblema do trabalho do Criador. Quando você encarna, você veio aqui para enfrentar luta, desafio, dificuldade, prova. Você não veio aqui de férias. Gente, não tem encarnado de férias, gente. Isso aqui não é resort. Isso aqui não é o campo das águas em nosso lar. Você não veio aqui para repousar. Não veio. No mínimo, você vai enfrentar provações. Dói. A Isilda fala, mas dói demais. Dói, mas a dor é que gera fortaleza.
A dor é que gera grandeza. A dor é que gera resiliência. A dor é que gera força. É isso. Se não for a dor, nós não nos tornamos fortes. Né? Então, esse é o aspecto. Esse é o aspecto fundamental. Então, no mínimo, você vai passar por uma sucessões de provas. E como quem está encarnado não tem anjo aqui, você pode ter certeza que você vai passar aí de 20% a 30% ou mais de expiação. Não é? Tem um percentual aí de expiação. Então, esse é o processo da encarnação. Para todos. Para todos. Para todos. Ok? Então vamos lá. Então o anjo apareceu, né? Para Moisés. Um fogo. Então, olha o símbolo aí do ser. Mas esse fogo estava numa planta. Que planta que foi, gente? Que planta que foi? Vou mostrar, vou pedir para a Priscila. Amor, pega o girassol para mim. Né? O girassol. Né? Então, o anjo do Senhor, representando Deus, né? O porta-voz de Deus, falando com Moisés, apareceu como um fogo, com uma chama, e ele apareceu em um girassol. Não foi isso? Hã? Não foi no girassol? Hã? Foi no girassol? Não. Não foi no girassol. Foi numa videira? Não. Não. Foi no espinheiro. Numa sarça. Num espinheiro. E aí temos uma coisa muito bonita. Porque os sábios judeus, os grandes sábios do judaísmo, se perguntaram: por que Deus se manifestou num espinheiro? Por que ele não escolheu uma margarida, um girassol, uma orquídea? Tinha tanta planta para Deus se manifestar, por que ele escolheu um espinheiro? Por quê? A resposta está no versículo 7. Disse o Senhor: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores. Pois eu conheço as suas angústias. Eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é Páscoa. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Não é? A Eliane Barros está dizendo assim: Haroldo, é porque no deserto só nasce cacto e cacto tem espinho. Sim, Eliane, mas para que Deus chamou Moisés para o deserto? Poderia ter levado para outro lugar, ué. Ele não estava apacentando ovelha? Por que não apareceu lá no campo onde as ovelhas estavam comendo? Por que foi aparecer para ele numa montanha no deserto? Poderia ter escolhido outro lugar, ué. Essa é a pergunta.
É claro que lá naquela montanha, no Horebe, no deserto, só tinha espinho. Mas por que ele levou Moisés para lá? E por que ele apareceu lá? Poderia ter aparecido antes, olha. Ele não estava apacentando a ovelha? Moisés não estava lá dando comida para a ovelha, dando água? Por que não apareceu lá na água? Por que esperou ele chegar num deserto para aparecer no espinho? Essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta. Percebe? Essa que é a reflexão. Por quê? Porque o povo estava em aflição. Então, olha que bonita essa interpretação dos sábios judeus. O povo estava em aflição. Então, Deus quis ser solidário ao sofrimento. Isso é lindo, gente. Isso é muito bonito. Então, eu me recordo, eu contei isso lá no estudo de Êxodo, né? Vou repetir aqui. Eu me recordo de uma experiência que eu vivi que foi muito incrível. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, uma expiação muito dolorosa, e um amigo me chamou para tomar um ar, para andar um pouco, ir numa praça e tomar um ar. Então nós fomos para uma praça que é mais ou menos próxima de onde eu morava, e aí nós sentamos naquela praça, e no meio da praça tinha uma igreja. Tinha uma igreja. E aí nós começamos a conversar. Eu estava passando por um momento muito, muito, muito difícil, então eu comecei a chorar. E aí passou um senhor e se aproximou de mim, viu que eu estava chorando, mas olha o que ele disse. Olha que interessante. Ele disse assim: moço, eu vejo que você está chorando. Você deve estar sofrendo muito. Então eu queria te pedir algo. Aí eu enxuguei a lágrima, achei aquilo curioso, né? Uma abordagem, no mínimo, curiosa, não é mesmo? Curiosa. Eu falei, pois não. Ele pede a Deus por mim, porque todo aquele que sofre está mais próximo de Deus. Olha isso. E eu tomei um choque. Aquilo pede por mim. E todo aquele que sofre está mais próximo de Deus. E aí eu vim a descobrir que era o padre. Aquele era o padre. Aí ele entrou lá na igreja, era o padre. O padre pediu para mim, e estava chorando, fazer uma prece, pedir a Deus por ele, porque eu estava mais próximo de Deus do que ele, padre. Perceberam? De onde ele tirou isso? Daqui. Daqui, ó. Tirou daqui. Tirou daqui. Por quê? Porque Deus não é soberanamente justo e bom? Deus não é soberanamente bom? Perceberam, gente? Tem alguém no universo que tenha mais bondade do que Deus? Tem alguém? Não. Não é mesmo? Não tem ninguém. Mais bondoso do que Deus, não tem. É por isso que quando o jovem chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, Jesus falou, por que você está me chamando de bom?
Olha isso. Jesus não aceitou o título de bom, de bondoso. Falou, não, bom só há um, que é meu Pai. Só tem um com bondade. A bondade soberana. Perceberam, gente? Então, não existe criatura, nem irmã Dulce, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Chico Xavier, nem Francisco de Assis, nem chegam perto da bondade de Deus. E às vezes a gente esquece isso. Então, o que o texto está dizendo aqui é que a bondade de Deus fez ele descer para o espinho, para amparar quem estava no espinho. Olha que bonito. Não é? Ah, que bonito, olha. Adriana, que lindo, gente. Adriana Aparecida dos Santos Vidigal está dizendo assim: oi, Haroldo, estou acompanhando os estudos dos versículos segundo o Espiritismo. Sou católica e aprendo muito com você. Obrigado, e minha confiança em Deus aumentou muito após os estudos. Gratidão. Ô, Adriana, seja bem-vinda, viu? É uma honra recebê-la aqui. Que alegria. Muito obrigado pelo carinho e fico muito feliz, porque Deus é um só, não é mesmo? Minha esposa também é católica. Que coisa, minha mãe, meu pai. Viu? Gratidão pela sua presença aqui e pelas suas palavras tão amorosas. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Então, a bondade de Deus faz ele descer. Mas aqui tem uma coisa bonita. Ele não desce só para chorar junto com a gente. Olha isso. Olha o que ele fala. Desci para libertar e para fazer subir. Nossa, que é importante. Deus desce até a nossa aflição para nos libertar. Para nos libertar dos problemas que nós criamos. Para nos libertar das confusões que nós criamos. Deus desce para nos ensinar a escolher melhor, a tomar melhores decisões. É para isso. Ele não vem só para chorar com a gente. Percebe? Ele não vem só falar, ah, coitadinho, meu filho, oh, você está sofrendo muito. Bom, mas o espírito chegou àquele estado de aflição em função das escolhas que ele fez, em função das ações, em função do seu livre-arbítrio. Então Deus desce com a sua bondade infinita, mas ele vem para nos ajudar a sair do problema. Então, gente, é importante nós pensarmos nisso. Primeiro, Deus não é mágico. Ele não vem aqui para ficar fazendo mágica. A pessoa cria confusão durante 200, 300 anos e depois ela quer que Deus chegue e faça mágica. Não. Não. Correto? Não é isso. Então Deus vem para libertar. Libertar quem? A gente. De quem? De nós mesmos. De nós mesmos, não é? E Páscoa, isso, né? O Pessah, em hebraico, significa pular. Por que pular? Por que pular?
Porque na noite da libertação, na noite anterior à libertação do povo hebreu, o anjo da dor visitou o Egito. O anjo da dor visitou. O anjo da morte. A lei de destruição. Lei de destruição, gente. Existe a lei de progresso e existe a lei de destruição. Não é? Onde entra a misericórdia? No fato de Deus ter vindo. Que é mais misericórdia do que isso? Nós estamos sofrendo e Deus vem amparar? Tem um símbolo maior de misericórdia do que esse? Não é? Não tem, né? Então, a lei de destruição vem, a dor vem e pula as casas dos hebreus. Por quê? Por que pula? Porque o povo hebreu já havia resgatado, já havia sido purificado. Não precisava mais do trabalho da dor. Quem precisava do trabalho da dor agora eram os egípcios. Quem precisava resgatar agora eram os egípcios. Quem precisava da aflição agora era o povo egípcio. Perceberam? Então, pulou. Peça. E a passagem bonita é que a aflição é um recurso da providência divina. A aflição está aí. A lei de destruição está aí. Ela está no universo. E ela vai alcançar quem? Quem necessita dela. Perfeito? Não é? Exatamente, Maria. Nós estamos sendo visitados pelo anjo da morte. É por isso que eu resolvi fazer esse estudo de Êxodo. É por isso que eu resolvi falar hoje da Páscoa. Dei uma pausa na live de Nosso Lar para falar da Páscoa. Nós estamos sendo visitados pela lei de destruição, pela dor, pela aflição. Não é isso? Percebe, gente? Isso? A Shirley está lembrando, a Shirley aí do estudo do Levítico, né? Que nós falamos da misericórdia. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. A lei de justiça é o seguinte, é 10% justiça e 90% misericórdia. Porque se fosse 30% justiça, nenhum de nós estaria de pé. Vamos pensar nisso. Se fosse para pegar agora todos os nossos débitos, se fosse resgatar tudo agora, você não ficava de pé. Ninguém aqui ficava de pé. Vamos pensar nisso. É 10% justiça, 90% misericórdia, porque senão a gente não aguenta a pressão. A gente não aguentaria a pressão. Mas tem uma passagem bonita agora. Bonita. Né? Que depois, na linguagem simbólica, não é? Do Velho Testamento. Lá no finalzinho do capítulo 13. Finalzinho do capítulo 13. Olha o que o simbolismo da Bíblia hebraica nos diz. E tendo saído de Sucote, acamparam em Etã, à beira do deserto. Quer dizer, eles foram libertados. Libertou. Passou a Páscoa. Viveram a Páscoa. E o Senhor ia adiante deles.
adiante, na frente. Jesus, Deus, não vai atrás da gente, guiando a gente, empurrando a gente. Não. Jesus é guia. Ele vai na frente. Deus, Pai de infinita bondade, ele vai adiante. Adiante. Ele se antecipa. De dia, ele ia como uma nuvem, como uma coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Olha, guiar. Então, de dia, era uma nuvem que guiava. Olha o guia. De noite, uma coluna de fogo para iluminar. Guiar e iluminar. Nunca se retirou de diante do povo. A coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Perceberam? Então, que coluna de fogo é essa aqui? É Jesus. É Jesus. Eu vou ter que terminar com Roberto Carlos. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, não é? Essa luz, é claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Não é? Lembram dessa música? Então, qual que era a nuvem? Qual que era a coluna de fogo que guiava? Era o Cristo de Deus. O guia e modelo da humanidade, o capitão da embarcação terra. Como diz Bittencourt Sampaio, numa mensagem ditada, foi publicada inclusive em Reformador, né? Jesus está no leme. Está no leme. Vai adiante, guiando. Mas o mar é bravo. O mar é bravo. É uma tempestade. Mas ele está no leme. Está no leme. Está conduzindo. Está conduzindo. A vida não cessa. Quem morre é só o corpo. E depois ele vem em pessoa e ele vive a Páscoa. Como que foi a Páscoa dele? A cruz. A cruz. Só que tem um problema. Nós temos um problema. Eu tenho um amigo, o padre, ele se chama Frei Nathaniel. Eu achei lindo. Um dia estava tomando um café com ele aqui em casa, isso há 2 anos atrás, né? Foi muito antes da pandemia. Ele foi tomar café lá em casa, e a gente estava conversando, e ele falou assim, Haroldo, chama Frei Nathaniel, era padre lá em Atlanta, nos Estados Unidos. E ele disse assim, Haroldo, tem um problema com os cristãos. Cristão só lembra de Jesus crucificado. Cristão só lembra de Sexta-feira da Paixão. Aí eu falei assim, ué, que interessante, Frei. Fala mais um pouquinho. Ele falou, Haroldo, o evangelho termina com a manhã de domingo da ressurreição. E a gente só fica com Sexta-feira da Paixão na cabeça? Por quê? Sexta-feira da Paixão não é o final da história. Você tem que assistir o filme até o final. Como é que é o final desse filme? O final do filme é imortalidade da alma na manhã de domingo. É isso, gente. O evangelho não termina com a cruz, não.
O evangelho não termina na sexta-feira, o evangelho termina no domingo. Ele começa na noite de Belém, uma noite estrelada, uma manjedoura, Maria com Jesus nos braços, José ao lado, os animais e uma estrela brilhando, e termina numa manhã ensolarada de domingo. A cruz é só uma passagem. A sexta-feira da paixão é só uma fase, é só um episódio, não é a série toda. Então, irmãos queridos, você tem que deixar Jesus descer da cruz. Você tem que permitir Jesus descer da cruz. Nós não podemos ficar fixados só em morte, na morte física, porque a vida não cessa. E a morte é o jogo escuro das ilusões. É assim que começa nosso lar. Nós somos imortais. Você é imortal. Você não vai morrer. Seu corpo vai morrer, mas seu corpo é uma veste. Você vai sobreviver e vai viver. Agora, tomara que você esteja vivendo para isso ser bom, né? Então, feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos. E lembre-se disso. Lembre-se disso. O evangelho termina numa manhã de domingo, Jesus vivo, em espírito, falando para Madalena o seguinte: o túmulo está vazio, só tem corpo físico. A vida não cessa. Feliz Páscoa, gente.